Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Se você é novo aqui no nosso canal, inscreva-se. Quero convidar você para inscrever-se em nosso canal e acionar o sininho das notificações para que você possa receber os vídeos. Quando eles forem postados aqui, você recebe de primeira mão. Nós temos aqui 2 vídeos por semana e vai abençoar a sua vida. Assista ao vídeo até o final, deixe o seu like aí para nos ajudar, o joinha, é só apertar no joinha aí para nos ajudar a fortalecer o nosso canal. E se você quiser me ajudar um pouquinho mais, você possa compartilhar este canal nas suas redes sociais. Compartilhe com seus amigos, famílias, irmãos da igreja, pessoas que de outras religiões, não tem problema, a palavra de Deus serve para todo mundo, toda a humanidade, todo ser humano tem o direito de ouvir a palavra de Deus. Você que já é inscrito em nosso canal, também seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um vídeo abençoado, para mais um vídeo, e hoje nós vamos estudar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, que é a aula de número 5. Nós estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E nós estamos hoje, estudaremos, a lição de número 5, que tem por título O Reinado de Acasias. Uma lição muito prática, muito interessante e muito útil para a vida cristã. O texto áureo da nossa lição está em Salmos, de número 7 e verso de número 9, que diz: Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Está registrado em Salmos de número 7 e verso de número 9. A verdade prática da nossa lição diz: a coragem de Elias é um exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de raça, de classe, raça ou credo. Então, a coragem de Elias é um exemplo e um incentivo para nós pregarmos a palavra de Deus. A leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 1, versículos de 1 a 8 e também versículos de 13 a 17. Você pode efetuar a leitura na sua casa. É o que eu sempre digo aqui, Efetue a leitura da Bíblia, porque a leitura bíblica em classe é a base para toda a lição. O ponto central da nossa lição, diz: a infidelidade leva o nosso relacionamento com Deus à ruína. Então, a infidelidade a Deus, que é o título da revista, do trimestre, a infidelidade da nação, ela leva o nosso relacionamento à ruína. Se você quer ter um relacionamento saudável com Deus, firme e constante, não se esqueça, seja fiel a Deus. A leitura, a revista, ela está dividida em 3 tópicos principais, O primeiro tópico: um reinado marcado pela idolatria, tá bom? O segundo tópico principal diz: Elias desafia a adoração a Baal. E o terceiro tópico principal: a doença de Acasias e a sua morte. E como de costume, todos os pontos têm
os seus respectivos subpontos. Então vamos lá, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de anotações, pegue a sua caneta e vamos aprender a palavra de Deus. Hoje, aula de número 5. Você não assista o vídeo até o final, tá bom? Não pare no meio, não pare no início, vá até o final para você ser abençoado com a palavra de Deus. Então vamos lá. A título de introdução, o que é que nós vamos estudar? Vamos estudar sobre o rei Acasias, né? Que foi o 8º rei de Israel, o reino do norte. Nós já aprendemos isso aqui, né? A divisão do reino. Então, Acasias, 8º rei do reino do norte, chamado Israel, com a capital em Samaria. E também Acasias era o filho, né, de Acabe com Jezabel. E ele tem uma queda, né, da sacada do Palácio Real, e ele adquire com isso um ferimento. Então ele vai e manda mensageiros a consultar o Deus, né, o falso Deus Baal-zebub. E Elias confronta essa infidelidade do rei Acasias. E aí você vai ver no desenrolar da lição o que aconteceu, o confronto de Elias, e aí nós vamos aí estudando passo a passo, tá bom? Então é isso que nós vamos estudar nesta aula. Então fique atento e vamos lá. Primeiro ponto, um reinado marcado pela idolatria. Um reinado marcado pela idolatria. Subtópico 1, o Deus de Acasias. Qual era o Deus de Acasias? Se você ler no segundo livro dos reis, capítulo 1 e versículo 2, você vai ver que Acasias, ele manda mensageiros a consultar Baal-zebub. Baal-zebub. Ou seja, Baal-zebub era considerado, né, o Deus das moscas, o Deus dos insetos. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 1 e versículo 2. Quando Jesus, lá no Novo Testamento, expulsava demônios, os fariseus, os inimigos de Cristo, eles diziam que Jesus expulsava demônios por Beelzebu. Alguns estudiosos acreditam, não estou afirmando isso, alguns estudiosos acreditam que o termo Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, que é o próprio Satanás, né? O termo Beelzebu é derivado de Baal-zebub, lá no Antigo Testamento, que era o deus de Ecrom. Ecrom era uma das 5 mais importantes cidades dos filisteus. Então, o deus Baal-zebub, o deus falso, com letra minúscula, ele era o deus de Ecrom. Então, o deus de Acasias era o deus de Ecrom. Logicamente, aprendeu da sua mãe Jezabel, né? Então, esse subtópico 1 aí diz isso, né? Agora, subtópico 2. Acasias segue os passos de seus pais. Se você ler 1 Reis, capítulo 22, nós vamos ler aqui 1 Reis, capítulo de número 2 Reis, melhor dizendo, não, 1 Reis, capítulo 22 de 2 Reis, nós vamos ler aqui o versículo 52 até o 54, diz assim: E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. 1 Reis, capítulo 22, versículos de 52 a 54, você vai ver que Acasias seguiu
o exemplo da sua mãe, Jezabel, ímpia, idólatra, do seu pai, o rei Acabe, ímpio, idólatra, e dos seus antepassados, né? Também Jeroboão, que foi o primeiro rei, nós aprendemos isso, tá? Do reino dividido, o reino do norte também levou o povo à idolatria. Então, ele foi idólatra, lógico, por livre e espontânea vontade, mas também por incentivo do seu pai e da sua mãe. E aqui nós abrimos um parêntese para falar com os pais, tá bom? O seu filho precisa ver bons exemplos em você. Pai e mãe, o seu filho precisa ver bons exemplos, porque vocês, o pai e a mãe, são o primeiro referencial dos seus filhos. E Acabe e Jezabel não foram um bom referencial. Eles foram um péssimo referencial. Eles foram idólatras e Acasias aprendeu com eles e seguiu os passos do pai. Então esse primeiro ponto, né, nós vamos ler aqui a síntese do primeiro ponto, que diz o seguinte: os erros e as más condutas cometidas por nossos antepassados não devem ser repetidas. Então aqui é o exemplo, né, que Acasias fez diferente. Acasias seguiu o mau exemplo de Acabe, seguiu o mau exemplo de Jezabel. E aqui diz que nós não devemos seguir os maus exemplos dos nossos antepassados. Então, esse primeiro ponto nós aprendemos aí, um reinado marcado pela idolatria. Então, o reinado de Acasias foi um reinado marcado pela idolatria. Isso é triste demais, né? E nós vamos ver o fim dele por causa dessa idolatria. Então vamos lá para o ponto 2, tópico 2. Não se esqueça de ler as referências na sua Bíblia, tá bom? Pause o vídeo, leia as referências, acompanhe a lição, anote algo que você achar interessante para que o seu aprendizado seja eficaz. Vamos lá, número 2. Elias desafia a adoração a Baal. Então Elias, agora o profeta de Deus, vai desafiar a adoração a Baal. Subtópico 1. A corajosa intervenção de Elias. Vamos ler 2 Reis, capítulo de número 1. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 1. Nós vamos ler os versículos 2 e 3. A Bíblia, vamos ler o versículo 3. O 2 nós já vimos que Acasias caiu, né, da sacada do seu palácio e foi acometido por um ferimento. Desse ferimento veio uma doença, né, que o levou à morte. Agora, número 3, 1 Reis 1 e 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes: porventura, não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Então, quando o anjo do Senhor fala a Elias, os mensageiros de Acasias vão até a Ecrom para consultar Baal-zebub, Elias se coloca no caminho, né, e confronta, e manda um recado para Acasias: não há Deus em Israel? Não há Deus em Israel para você ir consultar um Deus falso, Baal-zebub, que não tem poder para nada? Então, Elias foi um homem de coragem, um profeta corajoso de confrontar a idolatria do rei Acasias. Então, esse subtópico 1 diz: a corajosa intervenção de Elias. Elias bateu de frente com a idolatria, né? Já tinha confrontado o pai de Acasias, o rei Acabe, e agora ele está confrontando o próprio Acasias com a sua idolatria.
Subtópico 2 diz: a resposta de Elias aos soldados do rei, né? Eu não vou ler aqui para o vídeo não ficar muito grande, mas eu vou deixar aqui a referência. 2 Reis, capítulo 1, do versículo 9 ao 13. Pause o vídeo, efetue a leitura e depois você continua, né? Nesse trecho, Acasias ele manda 3 grupos de soldados, depois que ele ouve o confronto de Elias, né? A mensagem de Elias, ele manda 3 grupos de soldados, um comandante e 50 soldados para levar Elias até o rei. Então, o primeiro grupo, Elias está no cume do monte, ele ora, cai fogo do céu e consome o líder e os 50 soldados. Acasias manda um segundo grupo. Elias ora, Deus manda fogo e consome o líder e os 50 soldados. Acasias obstinado, porque ele era obstinado, ele era idólatra, ele estava desviado da presença de Deus. Ele manda o terceiro grupo. E o líder do terceiro grupo, ele faz diferente. Ele ora, ele fala a Elias humildemente, né? Tenha piedade de mim, tenha piedade dos meus homens. Então ele foi humilde, e aí Elias desceu e foi com ele, né? Foi com ele. Então, nós vimos aí qual foi a resposta, né, de Elias aos soldados. 2 grupos foram consumidos pelo fogo de Deus. E o terceiro grupo, humildemente, né, falou com Elias com humildade e Deus enviou Elias ao rei. Então, esse subtópico 2 fala disso. O subtópico 3 diz um ministério de fogo. Um ministério de fogo. Então, Deus ele se manifestou a Elias algumas vezes pelo fogo, né? Lá no Monte Carmelo, né? 1 Reis 18 e 38, com os profetas de Azerá, vimos na aula passada, os profetas de Azerá e os profetas de Baal, né? Deus consumiu o altar ali, né? Certa ocasião, Elias estava numa caverna, né? E Deus manifestou-se, veio um fogo também, apesar de que Deus ali não estava no fogo, né? Nem no terremoto, mas houve também uma manifestação de fogo ali. E agora Deus envia fogo para consumir os 2 grupos, né, de soldados, de 50 soldados cada um, 2 grupos dos soldados de Acasias. Então, o ministério de Elias, ele é caracterizado por fogo, né? E isso, o profeta Elias é chamado o profeta do fogo, né? Porque a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. E muitas vezes Deus manifestou-se através do fogo. Trazendo isso para o Novo Testamento, o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo. Por isso que nós somos batizados, né, no Espírito Santo com fogo, né? Vamos dizer assim, o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Quando os discípulos do cenáculo foram batizados no Espírito Santo, foram vistas sobre cada um deles línguas como que de fogo. Então nós, pentecostais, nós acreditamos na atualidade desse fogo do Espírito, que é descido sobre todo aquele que crê. Logicamente não é um fogo literal, né, para queimar as pessoas, logicamente. Mas é um fogo espiritual, o fogo do Espírito, né? O calor, a presença do Espírito de Deus, que nos leva às línguas estranhas, aos dons ministeriais. E não podemos esquecer, respeitamos todas as denominações, tá? Mas nós somos pentecostais e cremos no batismo com o Espírito Santo, tá bom? A síntese do tópico 2 diz: servir a Deus e permanecer fiel requer coragem e determinação diante dos desafios e
adversidades. Então, ser fiel a Deus, nós precisamos de coragem e precisamos de determinação, porque nós vamos enfrentar muitas adversidades. Então vamos para o tópico 3, tópico principal de número 3, diz a doença de Acasias e a sua morte. A doença de Acasias e a sua morte. Subtópico 1, o julgamento do Senhor contra Acasias. 1 Reis, ou 2 Reis, capítulo 1, versículo 4, né? Agora, olha o julgamento de Deus, a sentença de Deus, logo, né, quando Elias encontra os mensageiros, né, os primeiros mensageiros, Deus já dá a sentença para Acasias. Olha o que diz 1 Reis, 2 Reis, capítulo 1, versículo 4. E por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então partiu Elias. Então, os mensageiros levaram esta mensagem ao rei Acasias. A sentença já foi dada aqui. E aqui não foi Elias que falou. Ele diz, assim diz o Senhor. Ele está transmitindo aos mensageiros de Acasias o recado, a sentença de Deus. Olha que coisa interessante, né? Então aqui nós vamos ver aqui que o julgamento do Senhor contra Acasias. Subtópico 2, a determinação de Elias e a morte do rei. Então, Elias fala diante do rei que ele ia morrer. Então, só recapitulando aqui a história, né? Acasias fica doente, ele envia mensageiros a buscar o deus Baal-zebub, Elias se encontra com os mensageiros, decreta a sentença do Senhor da morte, né? Acasias manda buscar Elias com aqueles 3 grupos de soldados, 2 foram mortos, consumidos pelo fogo, o terceiro foi que levou o profeta Elias até o rei Acasias. Agora, no versículo 16, Elias está diante, tá bom? Diante do profeta, diante do rei, melhor dizendo, né? Ele está diante do rei e ele fala toda a verdade, né? Se você olhar aí, versículo 16 diz, e disse-lhe, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel? Para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Aí o versículo 17 diz, assim pois morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão começou a reinar em seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Então, agora diante do rei, Elias manda a sentença, né? Você já tinha falado com os mensageiros, agora está falando diante do rei. Você vai morrer porque você foi idólatra e ao invés de buscar a palavra do Deus de Israel, você buscou um Deus falso. Tá bom? Subtópico 3. As qualidades de Elias. Vamos ver algumas qualidades aqui. Elias tinha intimidade com Deus. Elias orava bastante, orava muito. Ele era íntimo de Deus. Ele era zeloso em promover a verdadeira adoração. Ele promovia a verdadeira adoração a Deus. Era contra a idolatria, né? Ele era claro e assertivo em suas sentenças. Tudo que Elias falava se cumpria. Ele era claro, ele não tinha rodeios e era assertivo. Ele falava e Deus confirmava. Ou seja, Deus falava, ele obedecia, transmitia com clareza a mensagem e ali ele era assertivo, né? Ele era fiel, ele tinha fidelidade e Elias era
corajoso. Elias é o profeta corajoso que confrontou o rei Acabe, que confrontou a rainha Jezabel, que lutou, confrontou os profetas de Azerá, os profetas de Baal, confrontou Acasias. Ele era um homem corajoso, um profeta corajoso. Tá bom? Então vamos lá para a síntese do tópico 3. Síntese do tópico 3 diz o seguinte: os pecados constantes e a falta de arrependimento podem nos levar à morte física e espiritual. Tá? Foi o que aconteceu com Acasias. Pecado constante. Ele ia pecando e não se arrependia, até que ele chegou à morte física, E automaticamente, como estava separado de Deus, também a morte espiritual. Tá bom? Então, aplique esta lição na sua vida. Não fique só na teoria, tá bom? Aplique esta lição na sua vida. Seja corajoso como Elias. Não seja idólatra como Acasias. E que Deus em Cristo te abençoe. E até a próxima aula.